O milionário choca ao terminar casamento com mendiga negra e revelar segredo surpreendente. O anúncio ecoou como um trovão no luxuoso palácio de Victor. Ele não estava mais interessado em viver ao lado de Clara, sua esposa há anos. Uma mulher que havia atravessado mares de pobreza e enfrentado o racismo de uma sociedade que ainda não havia mudado totalmente. Naquele dia fatídico, os repórteres cercaram o elegante casarão, prontos para capturar cada lágrima, cada desespero que moldurava a cena. O título estonteante da revista local logo se espalhou enquanto o mundo olhava ansioso. Como um homem de dinheiro poderia deixar uma mulher que tinha a força das tempestades? Clara, com seus cabelos cacheados e pele de ébano brilhante, sentou-se em um dos degraus da escadaria, o coração pesado. O palácio que antes parecia um reino, agora era uma prisão dourada. Uma dor profunda a envolvia. Um nó na garganta que poderia cortar até mesmo as palavras. Mas, enquanto o mundo a rotulava com... Mas o que Clara não sabia era que seu passado estava prestes a revelar um segredo apavorante. Ela era a filha perdida de um magnata desaparecido. Alguém que poderia mudar não só sua vida, mas todo o seu destino. A revelação de um advogado misterioso, que apareceu do nada, fez seu coração acelerar em um misto de esperança e medo. E assim, o chão sob seus pés começou a se desfazer, como se a terra quisesse engoli-la. Enquanto isso, Victor não estava livre de seus próprios fantasmas. Seu ex-parceiro de negócios, um homem traído e amargurado, ressurgiu como um espírito vingativo, cheio de ressentimentos que talvez nem Victor entendesse bem. Olhos frios, cabelos desgrenhados, seus planos não eram apenas sobre dinheiro. Era uma caçada. O ambiente ao redor deles se tornava cada vez mais tenso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. E então, em meio ao caos, Clara encontrou seu antigo diário, esquecido em uma gaveta. Ao abrir aquelas páginas, seu mundo começou a desmoronar. O que estava escondido em seu coração? O que ela não sabia sobre si mesma? Cada página virada era um eco de dor e revelações. Segredos que nem ela imaginava que existiam. Com os olhos marejados, Clara se perguntava se ainda havia espaço para amor e perdão em um mundo repleto de traições e segredos obscuros. A vida parecia uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, e o fim puro era um abismo nebuloso diante dela. Seria possível enfrentar os desafios que vinham, sem que tudo desmoronasse em suas mãos? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhava para as páginas amareladas do diário, o coração acelerando a cada frase lida. Os segredos estavam ali, escondidos entre linhas e palavras que pareciam gritar sua verdade. Mas, enquanto mergulhava na leitura, um barulho ensurdecedor rompeu a quietude do palácio. Era uma explosão, uma detonação que sacudiu o chão e fez os vidros das janelas tremularem. O eco da destruição parecia um lamento, um grito de dor que invadiu o espaço luxuoso que antes era refúgio. Ela se levantou, o diário quase escorregando de suas mãos. Correu até a janela, seus olhos arregalados. O que estava acontecendo? No jardim, uma fumaça negra se erguia, cobrindo o céu azul. Clara não pensou duas vezes e apressou-se para fora do casarão, seus pés descalços tocando a grama fria. A cena que se desenrolava à sua frente a deixou sem palavras. Um carro em chamas e, em meio ao caos, uma figura familiar.
Victor, seu marido, estava ali. Desesperada, Clara correu em direção ao fogo. Ele se debatia, cercado por uma multidão de pessoas, todas com expressões de choque e confusão. O pânico tomou conta dela. O que deve ter acontecido? Ela sabia que Victor não era apenas um homem rico. Seus inimigos o rodeavam como abutres ansiosos. E aquele ex-parceiro amargurado, que ela sempre soube que podia ser uma ameaça, estava no fundo da multidão, com um sorriso sádico nos lábios. A batalha entre eles finalmente havia chegado à superfície. "Victor!" gritou Clara, a voz perdida entre os gritos. Ele a viu, e por um instante seu olhar encontrou o dela. As chamas refletiam em seus olhos, e a dor que ele sentia parecia atravessar a distância. Então, algo ainda mais estonteante aconteceu. Em meio à confusão, Clara enxergou algo no chão. Um objeto reluzente, sibilante, um colar. Era um colar que ela reconhecia bem. O mesmo que sua mãe usava quando ainda estava viva. Um frio percorreu sua espinha. Como isso estava lá? Ele pertencia a uma mulher que havia sido dada como desaparecida anos atrás. Sua mãe. No mesmo instante, a mulher que parecia uma mendiga, à beira do desespero, sentiu como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. O que mais ela não sabia sobre sua vida? Antes que pudesse raciocinar, uma explosão ainda maior abalou o local, e uma nuvem de fumaça negra envolveu tudo. Clara teve que cobrir o rosto e recuar, os gritos e o caos a rodeando de forma esmagadora. "Clara, você precisa sair!" Uma voz a alertou. Era Victor, a dor em seu rosto misturada à determinação. Mas naquele momento, descobrindo a conexão entre seu passado e o presente, Clara hesitou. E Deus como hesitou. Ela tinha que decidir. Sairia com Victor e deixaria os segredos descobertos para trás, ou enfrentaria o desconhecido, mesmo que isso significasse se afastar da segurança que sempre teve ao lado dele. A multidão agora se dispersava, o risco de uma nova explosão iminente. E em meio aos gritos, Clara olhou para o ex-parceiro de Victor e suas palavras ecoaram em sua mente. "Você não sabe quem realmente é." O choque a atingiu como um raio. Ela não conhecia a verdade que se escondia em sua linhagem. E agora, com Victor quase em chamas ao seu lado, o passado vindo à tona, Clara não tinha certeza de nada. Então, sem mais tempo para pensar, ela tomou uma decisão. Mas qual seria? As chamas dançavam ao seu redor, a dor envolvia seu coração, e a incerteza era um abismo diante dela. O que ela faria agora, quando tudo estava prestes a mudar, e a linha entre amor e traição se tornava cada vez mais tênue? Clara hesitou no meio do caos, o coração pulsando como um tambor em sua mente. Ela olhou. Essa era a última chance de descobrir quem realmente era. As palavras do ex-parceiro de Victor ecoavam, martelando sua cabeça. "Você não sabe quem realmente é." Sua mente girava. O incêndio ao redor era um reflexo do seu próprio inferno pessoal. "Clara, vamos!" gritou Victor, com o rosto coberto de fuligem e desespero. Ela sentiu o calor das chamas, mas seu coração estava congelado em dúvida. A multidão estava em pânico, e ela se viu agonizando entre dois mundos. Um movimento abrupto, Clara se agachou e pegou o colar. O peso em sua mão era como um elástico esticando sua sanidade. Olhou para Victor. Seus olhos eram um mar de preocupação, mas havia um entendimento silencioso que transcendeu palavras. Ela queria correr para ele, mas sua atenção foi atraída para o ex-parceiro de Victor, que observava com um sorriso sinistro, como se fosse o circo dele. E nesse momento de confusão, algo estourou. Uma outra explosão. Não a do carro em chamas, mas uma explosão de verdade. O chão sob seus pés tremeu violentamente, e o palácio, aquele lar que ela conhecia, começou a desmoronar. Clara viu pedaços de pedra e mármore caindo,
cercando-a como se a terra quisesse cobrir. Clara! Victor gritou, estendendo a mão, mas a distância aumentava de forma cruel. A fumaça a envolvia e a visão ficou turva. Clara olhou ao seu redor e viu algo que a paralisou. Uma porta se abriu no fundo do jardim, revelando uma chuva de luz intensa. Era como se aquele espaço escondesse um mundo que ela nunca havia conhecido. Então, antes que pudesse refletir, a imagem de uma mulher apareceu na luz, com um vestido antigo e uma beleza deslumbrante. Clara ficou paralisada. Era sua mãe, mesmo que uma versão dela que não conhecia. Você precisa vir, Clara, a mulher a chamou, sua voz doce e urgente, como um eco de um passado esquecido. As chamas começaram a se aproximar, e Victor tentava chegar até ela. Mas a mãe de Clara fez um gesto. Ele não é quem você pensa que é, disse a mulher, com um olhar intenso que transbordava de um aviso profundo. Victor não pode ser confiável. As palavras cortaram no ar, e Clara sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Victor a amava, mas será que esse amor era genuíno? O impacto da revelação a deixou atordoada. O que ela realmente sabia sobre o homem ao seu lado? O caos ao redor só acentuou a confusão dentro de seu coração. Clara! Victor gritou de novo, mais próximo, mas sua voz soava distante. Clara teve que decidir rapidamente: correr para os braços de Victor ou entrar naquele portal mágico que sua mãe tinha aberto. Poderia ele ter verdadeiramente enganado tudo e todos à sua volta? O amor poderia ser uma ilusão, uma armadilha disfarçada de conforto. Mãe, o que devo fazer? Clara sussurrou, olhando para a figura que representava seu passado. O mundo parecia estar se afundando, e uma nova explosão, ainda mais forte, ecoou pelo espaço. Clara engoliu em seco. Onde era seguro? O que era real? Nesse instante, com as chamas se aproximando e o grito cada vez mais urgente de Victor, Clara percebeu que estava prestes a escolher não só seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Enquanto a decisão a consumia, o chão sob seus pés começou a se abrir, e Clara sabia que sua vida, tal como conhecera, estava prestes a mudar para sempre. O que ela escolheria? A escuridão ou a luz? A resposta assombrava. Enquanto tudo ao seu redor ruía em um estrondo de sombras, Clara hesitou no meio do caos, o coração pulsando como um tambor em sua mente. Ela olhou para Victor, a um passo das chamas, e para o colar brilhante que reluzia no chão. Essa era a última chance de descobrir quem realmente era. As palavras do ex-parceiro de Victor ressoavam em seu íntimo. Você não sabe quem realmente é. Sua mente girava. O incêndio ao redor era um reflexo do seu próprio inferno pessoal. Clara, vamos! Gritou Victor, com o rosto coberto de fuligem. O desespero nas palavras dele parecia afogar todo o resto. Ela sentiu o calor das chamas, mas seu coração estava congelado em dúvida. A multidão estava em pânico, e Clara se viu agonizando entre dois mundos. Com um movimento, Clara se agachou para pegar o colar. Assim que o tocou, uma eletricidade percorreu seu corpo. Olhou para Victor. Seus olhos eram um mar de preocupação, mas havia uma conexão silenciosa entre eles. Ela queria correr para ele, mas sua atenção foi atraída para o ex-parceiro de Victor, que observava tudo com um sorriso sinistro. Então, tudo se tornou uma confusão de sons ensurdecedores. Uma nova explosão. O chão sob seus pés tremeu violentamente. Clara viu pedaços de pedra e mármore sentando-se do palácio, como se a terra decidisse engoli-los. Clara! Victor gritou, mais próximo agora, mas o pânico parecia aumentar. Entre os destroços, Clara percebeu algo incrível. Uma figura se aproximando do caos. Era uma mulher, envolta em um manto que parecia brilhar em meio à fumaça. Num relance, Clara sentiu um aperto no peito. Era a mesma mulher que ela vira na luz que sua mãe havia aberto. Mas algo estava errado.
O olhar da mulher não era de gentileza, era sombrio. Quando essa mulher se aproximou, Clara ficou paralisada. Você não deveria estar aqui. A voz soou como um eco de um pesadelo. A mulher pôs a mão no colar que Clara segurava e as labaredas ao redor pareciam piscar, como se escutassem aquelas palavras. Esse artefato pertence a mim. O coração de Clara disparou. O colar começou a vibrar em suas mãos. Uma energia antiga e feroz emanava dele. Quem é você? Clara perguntou. A voz tremendo. Sou a guardiã do seu verdadeiro legado. Sua mãe escondeu segredos de você, segredos que podem te destruir ou te salvar. A mulher então olhou para Victor e Clara percebeu a mudança na atmosfera, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Ele não é o que parece. Ele está envolvido em uma trama que vai muito além do que você imagina. As chamas pareciam dançar mais furiosamente agora, e Clara viu os olhos de Victor perderem o brilho por um segundo. Clara, não escute ela, disse ele, seu tom agora desesperado. Não é verdade. Eu amo você. Amor? O que você sabe sobre amor? A mulher respondeu com uma risada amarga. Ele está escondendo uma parte de você que deveria ser sua. Você não é uma simples mendiga. Você é herdeira de um império que foi derrubado por traições, e ele está envolvido nessa teia. Clara se sentiu tonta. A revelação a atingiu como uma onda. A multidão à sua volta perdia o controle. O palácio estava em ruínas. Não, isso não pode ser verdade, murmurou, enquanto segurava o colar com mais força. Uma nova explosão estourou, afastando Clara de seus pensamentos. A figura da mulher desapareceu na fumaça, mas suas palavras ecoavam. Escolha o lado que irá lutar por você. As chamas estavam se aproximando, e Clara se deu conta de que estava numa encruzilhada. Com Victor quase ao alcance, ela se viu questionando tudo. Quem era ele de verdade? O que significava seu passado? Poderia confiar em alguém no meio daquela confusão? O futuro estava tão incerto quanto as chamas ao seu redor, enquanto Clara tomava uma decisão crucial. O que ela escolheria? A segurança de Victor ou a busca pela verdade que poderia mudar tudo? O colar pulsava, como se aguardasse sua resposta. E com a vida em jogo, Clara entendeu que não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor, dependia da escolha que faria naquele instante. Clara hesitou no meio do caos, balançando entre Victor e a figura resplandecente de sua mãe. O calor das chamas aumentava, mas seu coração martelava mais forte, com cada palavra que saiu da boca daquela mulher misteriosa. As chamas dançavam como espectros ao seu redor, provocando um pânico que quase paralisou seu corpo. Ele não é quem você pensa que é. As palavras ainda ecoavam na sua mente, enquanto sua mão segurava o colar com força. O que ela realmente sabia sobre Victor? Os olhos dele estavam fixados nela. Clara, por favor, venha para cá. A aflição na voz dele era palpável, mas com as revelações fervilhando na mente dela, a voz da mulher sombria ainda ressoava como um trovão. A escolha é sua, Clara, interrompeu a mulher. Lembre-se, você não é uma mendiga. Você é mais do que isso. Uma onda de determinação jorrou dentro dela, e num impulso, Clara começou a avançar em direção à luz que sua mãe prometia. Mas antes que pudesse dar mais do que alguns passos, algo inimaginável ocorreu. A terra tremeu violentamente sob seus pés, e um rugido ensurdecedor preencheu o ar. A porta mágica que havia se aberto começou a se fechar, e Clara percebeu que não poderia ter tempo para decidir. Era como se o mundo à sua volta estivesse ruindo. E foi quando a mulher misteriosa fez um movimento abrupto. Uma luz ofuscante saiu do colar que Clara segurava, iluminando o jardim em um brilho quase celestial. A multidão que antes olhava em choque agora recuava, como se uma força invisível os afastasse. Clara sentiu uma conexão instantânea com o colar, e as chamas ao redor pareceram hesitar. Nesse momento de clímax,
Uma estrondosa explosão atingiu o casarão. Clara se virou horrorizada. Parte do teto desabou, criando um espetáculo de chamas e pedaços de madeira que se espalhavam. E no meio daquele caos, ela avistou Victor. Ele estava caindo, cercado por escombros que se desmoronavam. O coração da mulher parou por um segundo, enquanto uma sensação de desespero tomava conta. Clara! Ele gritou com uma voz sufocada. Na sua mente, Clara se lembrou de cada risada compartilhada, de cada promessa feita, mas o rosto de Victor estava coberto de fumaça e confusão. Ajude-me, você precisa me salvar. Mas a mulher no manto brilhante se interpôs entre Clara e Victor. Não, Clara, ele não é o que você pensa. Você precisa entender a verdade. O olhar dela era firme, decisivo. Clara se viu presa entre dois mundos. Quando a luz do colar aumentou, visões começaram a surgir. Sombras do passado dançavam em sua mente. Lembranças de momentos que ela não se lembrava. De uma vida que poderia ter vivido se não tivesse sido separada de sua mãe. E, finalmente, ela compreendeu algo aterrador. A conexão entre Victor e a mulher no manto. Não pode ser, falou Clara, com a voz trêmula. O que ela estava entendendo não poderia ser verdade. Ele é seu irmão, a mulher revelou, com um olhar que misturava compaixão e urgência. O choque a atingiu como uma pedrada. Clara ficou boquiaberta, suas pernas fraquejando sob o peso da revelação. Seu irmão, repetiu a guardiã, enquanto parte do palácio ruiu ao fundo. Uma verdadeira traição que envolve sua família. Ele quer o poder que é seu por direito. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas e o chão pareceu desabar sob seus pés. Victor não era só um marido. Ele era parte de um segredo que mudava tudo. Um segredo que poderia lhe custar não apenas o amor, mas tudo o que ela pensou que conhecia. O que iriam fazer agora? Com o casarão pegando fogo, com toda a verdade explodindo diante dela, Clara se viu sendo empurrada ao limiar de uma escolha que poderia quebrar sua vida novamente. Clara, Victor implorou mais uma vez, mas as palavras dele agora soavam vazias. Com a bruxa de seus pesadelos se revelando, a dúvida a consumiu. Como poderia confiar? As chamas rugiam e a multidão estava em pânico. O que ela faria agora, com o peso dessa nova verdade em seu coração? Com a vida de ambos em risco, Clara respirou fundo. E no meio daquele mar de confusão, o futuro parecia um abismo, aguardando sua escolha. Ela realmente sabia quem era? Saber a verdade significava estar pronta para o que estava por vir. Clara hesitou no meio do caos, balançando entre Victor e a figura resplandecente de sua mãe. O calor das chamas aumentava, e seu coração martelava mais forte com cada palavra que saiu da boca da mulher misteriosa. Ele não é quem você pensa que é. As chamas dançavam como fantasmas ao seu redor, e pela primeira vez a dúvida se misturava ao medo. Clara, por favor, venha para cá. A aflição na voz de Victor se entrelaçava ao grito de socorro de um amor que ela começava a questionar. Mas a presença da mulher a fazia sentir algo mais profundo. A verdade está aqui, Clara. Você não é uma simples mendiga. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor sacudiu seu mundo. Uma nova explosão. O palácio estava desmoronando aos poucos, e Clara viu pedaços de cimento e madeira caindo, ameaçando levar tudo com eles. A visão de Victor se afastando, perdendo-se entre os destroços, a fazia hesitar ainda mais. Ele está mentindo, Clara. A mulher insistia, mas a verdade parecia um labirinto impossível de decifrar. Não, Clara gritou. Eu não acredito em você. Mas as chamas rugiam e o terror tomava conta de seu ser. A dor no peito se tornava fisicamente insuportável. Clara! O desespero na voz de Victor a mantinha em dois mundos, dois amores, duas verdades. Então, quando a fumaça sufocante parecia se fechar ao redor dela,
Um brilho intenso emanou do colar em sua mão. A luz cresceu, desafiando a escuridão do pavor. E então, tudo mudou novamente, como se uma gruesa cortina se abrisse sobre uma cena horrenda. A mulher misteriosa estendeu a mão e, de repente, outra figura apareceu da fumaça. Um homem alto, de olhos vazios e uma expressão de rancor. Era o ex-parceiro de Victor. A raiva dele era palpável como lava prestes a explodir. Ah, Clara, você finalmente se decidiu, não é? O que será que você realmente sabe sobre sua família? A risada dele ecoou, cortante, provocativa. Sua vida toda foi uma mentira. E você nem mesmo sabe. O olhar de Clara se fixou no homem, um frio percorrendo sua espinha. O que ele queria dizer? Victor não te contou, não é? Continuou o homem. Que sua mãe não morreu. Ela foi sequestrada. E você, minha querida, é parte de um plano que vai muito além do que imagina. Cale a boca, Victor gritou, mas a voz dele soava distante, como se estivesse preso entre tijolos e cinzas. É verdade. O ex-parceiro avançou, os olhos cheios de ódio. Se Clara soubesse o poder que tem, descobriria que não é apenas a mendiga que todos pensam, e que seu verdadeiro pai está vivo. Ele e sua mãe eram partes de um jogo de poder, Clara. Um jogo que você ainda não entende. As palavras dele foram como um soco no estômago. O tempo pareceu parar enquanto Clara processava aquilo. O que isso significava? O que ela não sabia sobre si mesma? Nesse momento de revelação, Clara olhou para Victor novamente, em busca de uma resposta. Mas ao invés de um amor sincero, ela só viu medo e desespero. É verdade, ela sussurrou, a voz trêmula. Você sabia de tudo. Clara, não! Eu não sabia que ele viria até você. A súplica no olhar de Victor não era suficiente para apagar o fogo de sua angústia. E foi aí que, como um pesadelo se desdobrando, uma nova explosão irrompeu do solo. O chão sob Clara começou a rachar, e a conexão entre passado e presente bradou como um trovão. Sem pensar, Clara deu um passo em direção ao ex-parceiro. A fraqueza de Victor agora um eco distante. O que mais você sabe? Perguntou. A cada palavra, sentindo o peso da verdade se aproximar. Enquanto o colar refulgia em sua mão, uma nova determinação surgia, junto com a chama que a cercava. Você não tem ideia do que está por vir, Clara. O homem sussurrou, e essa declaração fez seu coração parar. E com as chamas se aproximando e o mundo desmoronando ao seu redor, Clara soube que essa não era apenas uma batalha pela vida, mas um confronto com a verdade mais sombria que ela jamais poderia imaginar. O que ela realmente escolheria agora? Clara hesitou no meio do caos, balançando entre Victor e a figura resplandecente de sua mãe. O calor das chamas aumentava e seu coração martelava mais forte com cada palavra que saiu da boca da mulher misteriosa. Ele não é quem você pensa que é. As chamas dançavam como fantasmas ao seu redor, e pela primeira vez a dúvida se misturava ao medo. Clara, por favor, venha pra cá. A aflição na voz de Victor se entrelaçava ao grito de socorro de um amor que ela começava a questionar. Mas a presença da mulher a fazia sentir algo mais profundo. A verdade está aqui, Clara. Você não é uma simples mendiga. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor sacudiu seu mundo. Uma nova explosão. O palácio estava desmoronando aos poucos, e Clara viu pedaços de cimento e madeira caindo, ameaçando levar tudo com eles. A visão de Victor se afastando, perdendo-se entre os destroços, a fazia hesitar ainda mais. Ele está mentindo, Clara. A mulher insistia. Mas a verdade parecia um labirinto impossível de decifrar. Não! Clara gritou. Eu não acredito em você. Mas as chamas rugiam e o terror tomava conta de seu ser. A dor no peito se tornava fisicamente insuportável. Clara! O desespero na voz de Victor a mantinha em dois mundos, dois amores, duas verdades. Então,
Quando a fumaça sufocante parecia se fechar ao redor nela, um brilho intenso emanou do colar em sua mão. A luz cresceu, desafiando a escuridão do pavor. E então tudo mudou novamente, como se uma gruesa cortina se abrisse sobre uma cena horrenda. A mulher misteriosa estendeu a mão e, de repente, outra figura apareceu da fumaça. Um homem alto, de olhos vazios e uma expressão de rancor. Era o ex-parceiro de Victor. A raiva dele era palpável, como lava prestes a explodir. Ah, Clara, você finalmente se decidiu, não é? O que será que você realmente sabe sobre sua família? A risada dele ecoou, cortante, provocativa. Sua vida toda foi uma mentira e você nem mesmo sabe. O olhar de Clara se fixou no homem. Um frio percorreu sua espinha. O que ele queria dizer? Victor não te contou, não é? Continuou o homem. Que sua mãe não morreu. Ela foi sequestrada. E você, minha querida, é parte de um plano que vai muito além do que imagina. Calha a boca, Victor gritou. Mas a voz dele soava distante, como se estivesse preso entre tijolos e cinzas. É verdade. O ex-parceiro avançou, os olhos cheios de ódio. Se Clara soubesse o poder que tem, descobriria que não é apenas a mendiga que todos pensam, e que seu verdadeiro pai está vivo. Ele e sua mãe eram partes de um jogo de poder, Clara. Um jogo que você ainda não entende. As palavras dele foram como um soco no estômago. O tempo pareceu parar enquanto Clara processava aquilo. O que isso significava? O que ela não sabia sobre si mesma? Nesse momento de revelação, Clara olhou para Victor novamente, em busca de uma resposta. Mas ao invés de um amor sincero, ela só viu medo e desespero. É verdade? Ela sussurrou, a voz trêmula. Você sabia de tudo? Clara, não! Eu não sabia que ele viria até você! A súplica no olhar de Victor não era suficiente para apagar o fogo de sua angústia. E foi aí que, como um pesadelo se desdobrando, uma nova explosão irrompeu do solo. O chão sob Clara começou a rachar, e a conexão entre passado e presente bradou como em trovão. Sem pensar, Clara deu um passo em direção ao ex-parceiro. A fraqueza de Victor agora era um eco distante. O que mais você sabe? Perguntou. A cada palavra sentindo o peso da verdade se aproximar. Enquanto o colar refugia em sua mão, uma nova determinação surgia, junto com a chama que a cercava. Você não tem ideia do que está por vir, Clara. O homem sussurrou, e essa declaração fez seu coração parar. Então, em um movimento surpreendente, ele deu um passo à frente, apontando para o céu. A verdade está acima de nós. O que você realmente é começa agora. E nesse instante, uma imensa luz envolveu o céu acima, como se uma nuvem de explosões repletas de desejos e segredos estivesse prestes a desabar sobre eles. Mas antes que alguém pudesse reagir, a luz foi acompanhada por um tremor violento. O céu estava mudando e, do ponto em que a luz emanava, uma silhueta imensa e ameaçadora começou a se formar, coberta de sombras e mistério. Clara mal conseguiu processar o que estava testemunhando. Oh, não! Não pode ser! Victor gritou, seus olhos se arregalando de terror. As chamas ao redor dela pareciam dançar com vida própria, e as vozes da multidão se tornaram um eco distante, perdidas em meio ao desespero. A figura que emergia das sombras se fez mais visível, e com um grito ensurdecedor, ela acenou para Clara, com braços abertos, como se estivesse convidando-a para um destino que ela nunca escolheria. A revelação chocante desvelava uma verdade ainda mais profunda do que ela poderia suportar. Ela não era apenas uma simples herdeira perdida. O que estava prestes a ser revelado era capaz de mudar não apenas a trajetória de sua vida, mas de todos ao seu redor. E com cada batida de seu coração, Clara sentiu que estava prestes a tomar uma decisão que selaria seu destino e o do mundo. Enquanto a luz a envolvia, a única coisa que ela conseguiu fazer foi gritar.
e o eco de sua voz se perdeu em meio à tempestade que se formava. O que ela escolheria agora? Com a vida em jogo, o chão se abriu sob seu. Os gritos da multidão, o rugido das chamas, tudo misturava-se em uma cacofonia ensurdecedora. Ela sentiu o calor se aproximando e a figura resplandecente da mulher se tornava menos nítida à medida que a fumaça a envolvia. Clara! A voz de Victor ecoava, mas ela mal conseguia ouvir por causa do barulho. A figura sombria, que agora se aproximava dela, parecia atraída pela luz do colar, como se aquele artefato brilhante fosse a chave para tudo. Clara se lembrou das palavras da mulher misteriosa. Você não é apenas uma mendiga. Aquela frase martelava em sua mente, enquanto uma sensação de poder e desespero se misturava no fundo da sua barriga. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ainda maior ao longe arrastou sua atenção, e Clara virou-se para ver uma enorme estrutura cair. O prédio onde passaram tantos momentos felizes estava se desmanchando sob a força imensa do impacto. No entanto, longe do caos, um clarão azul luminoso irrompeu do céu, iluminando tudo, como se o próprio universo estivesse assistindo à cena. E no meio do brilho, uma figura familiar surgiu. Clara ficou paralisada. Era sua mãe, a mulher que crescera em sua memória como uma sombra distante e cheia de perguntas. Mas havia algo errado. Ao contrário da imagem suave que ela se lembrava, a expressão de sua mãe era de ódio e determinação. Clara, você precisa sair daqui! Sua voz cortou como uma lâmina. Não escute os outros. Mas existia uma raiva nas palavras dela que arrepiava Clara. A mulher que sempre desejou reencontrar parecia agora uma estranha. Você precisa entender o que está em jogo, a mãe continuou, as palavras saindo rápidas, como se o tempo estivesse se esgotando. Victor não é o que parece. Ele está aqui para te destruir. Não, mãe, ele me ama. Clara rebateu, os olhos cheios de lágrimas. Mas, à medida que falava, sua mente se enchia de dúvidas. A figura do ex-parceiro de Victor, cheio de desprezo, a observava do canto, esperando. Amor? Amor não é suficiente para proteger você do que ele planejou. Ela gesticulou com ardor, e a luz ao redor parecia reter a própria essência da verdade que Clara tanto buscava. Você não sabe a verdade sobre seu passado, sobre sua linhagem. Eles querem o colar. Eles querem você. Quem, mãe? O que você está dizendo? Clara a questionou, agora completamente perdida entre seu amor por Victor e a verdade que sua mãe gritava. Nesse instante, o ex-parceiro de Victor avançou, com um riso sarcástico. O que sua mamãe não contou é que você é um peão em um jogo muito maior. Tudo isso foi planejado. Você é a chave para acabar com nós dois. Sua presença transparecia brutalidade. A sensação de traição invadiu Clara. O que estava acontecendo? E então, como um pesadelo se desdobrando, a verdade surgiu em um relance muito mais assustador. O colar não é seu. Ele pertence à família de Victor. Aquele homem que você ama também tem um legado que quer recuperar, e você é o alvo. A confirmação da traição a acertou como um golpe, e o chão sob seus pés parecia sumir. Clara olhou para o colar. A luz que antes parecia um símbolo de esperança, agora se tornava uma armadilha. O que mais ela não sabia? Você é apenas uma jogada em um tabuleiro de xadrez que nunca compreendeu. O ex-parceiro riu com desprezo, enquanto o prédio continuava a desabar, e no clímax do desespero, algo dentro dela começou a se agitar. Clara percebeu que a única forma de escapar daquele enigma intrincado e do fogo que se aproximava era desvendar completamente a verdade. Não só sobre Victor, mas sobre sua própria identidade. A multidão gritando, as chamas crescendo e sua vida desmoronando. Clara estava no centro de algo maior do que ela poderia imaginar. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo,
desafiando tudo o que ela conhecia. E agora a única coisa que restava era decidir até onde ela iria para descobrir a verdade por trás do amor e da traição. E no fundo, ela se perguntou: quem estava realmente do seu lado? Clara hesitava, absorvendo as palavras explosivas que acabara de ouvir. Seu coração disparava em um ritmo frenético, enquanto sua mente tentava processar a avalanche de verdades. Meu irmão, sussurrou, a voz saindo como um fio de ar. O pânico a envolvia como as chamas ao seu redor. A figura sombria do ex-parceiro de Victor sorria, um brilho maligno em seus olhos, mas Clara estava mais preocupada com o silêncio de Victor. Ele estava lá, mas parecia perdido, preso em uma realidade que desmoronava. A fumaça enchia seus pulmões e ela cobriu a boca. Mãe, isso não pode ser verdade, gritou. Sua mãe a olhava com um misto de urgência e dor, tentando entender se a mulher que havia desejado rever era mesmo o que parecia. Clara! A voz de Victor cortou o ar. Ele estava se movendo em direção a ela, mas as chamas estavam mais próximas e a multidão se agolpava em pânico. Venha comigo! As palavras dele eram como um eco distante, mas assim que chegou mais perto, seus olhos estavam apavorados. Não a escute! Isso é uma armadilha! Uma armadilha? A raiva subiu como uma maré dentro dela. Você mentiu para mim? Há quanto tempo sabe? O olhar de Clara se tornava um mar de confusão e dor. E quando ela olhou de volta para sua mãe, a expressão dela havia mudado. Clara, lembre-se de quem você é. O tempo está se esgotando. A desesperança na voz da mulher a fez hesitar. E isso foi tudo o que a figura sombria precisou para avançar. Veja, Clara. Essa é a sua escolha. Isso é o que acontece quando alguém tenta mudar o jogo. E com um movimento rápido, ele empurrou Victor sob os destroços que caíam. A cena se desenrolou em câmera lenta. E Clara mal conseguiu acreditar no que via. Victor, com a feição tristemente familiar, foi coberto por uma avalanche de tábuas e pedras. O som de algo pesado o esmagando foi como um grito de dor e desespero, rasgando o ar com uma ferocidade que a deixou paralisada. Victor! Clara gritou, seu coração afundando. Não! Uma onda de pânico a envolveu enquanto ela corria em direção ao lugar. O colar em suas mãos começou a vibrar novamente, uma energia intensa a puxando para frente. Ela estava em um dilema. O que havia se tornado da sua vida? O que tinha de real naquela espiral de mentiras? Mas não havia tempo para pensar, e o chão começou a tremer. Clara, aqui! A mãe gritou, e Clara hesitou novamente, se voltando para a figura que representava sua origem. Ele estava me seguindo o tempo todo. O ex-parceiro do marido dela continuou, seu tom sendo uma mistura de deboche e satisfação. Quando você descobriu que era uma peça-chave, ele fez de tudo para te proteger. Mas você é o medo dele, uma herdeira com um potencial que ele não pode controlar. Ela não sabia o que fazer. A dor em seu peito era palpável. Clara se viu lutando contra as lágrimas. Ele não é meu inimigo, gritou, mas a dúvida estava começando a corroer suas certezas. E então, algo cáustico aconteceu. A figura sombria levantou a mão e, num movimento abrupto, uma nova explosão irrompeu, engolindo o espaço. Clara se jogou para o lado, mas a luz do colar brilhou como nunca antes, um clarão que ofuscou tudo ao seu redor. Como se tivesse vida própria, a joia levantou do chão e começou a levitar. O caos aumentava, o palácio, a fumaça, os gritos da multidão. Mas Clara sentiu uma certeza crescente. Se o colar tinha poder, era tempo de usá-lo. Eu não sou uma peça do seu jogo. Ela gritou, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. E com um movimento rápido, ela ergueu o colar em direção à figura sombria. Uma energia azulada começou a se formar entre eles. E nesse instante de magia e desespero, tudo stand-by.
Algo dentro dela estalou como uma corrente quebrando, e a figura do ex-parceiro começou a desmoronar diante dos olhos dela. Um grito de desespero soou, mas não era só o dele. Ao fundo, uma sombra a falar. Clara, você precisa entender. Não podemos deixar que esse segredo acabe com todos nós. O tempo parou. Clara olhou ao redor e percebeu que todos estavam parados, presos no momento. Agora, mais do que nunca, a linha entre o que acreditava e a verdade parecia desvanecer. Enquanto a explosão da luz envolvia tudo ao seu redor, uma nova figura apareceu na fumaça. Uma mulher idêntica à sua mãe, mas com uma expressão mais suave. Clara ficou em choque. Era como olhar em um espelho. A outra mulher sorriu. Você finalmente está pronta para saber a verdade, Clara. O mundo depende disso. Agora, o que você vai fazer? O colar pulsou intensamente em suas mãos, como se aguardasse sua decisão. Um peso incontrolável no ar, enquanto tudo parecia girar. Claramente, a verdade estava se aproximando, e uma nova jornada estava prestes a começar. O que Clara escolheria agora? A única certeza que tinha era que em um sopro, o que ela sabia e quem ela era poderia mudar para sempre. Clara sentiu o colar pulsar entre suas mãos. Luz, esperança, mas ao mesmo tempo um peso crescente que a prendia ao chão, como se a verdade estivesse sufocando seu ser. A figura dela mesma, refletida na sombra da mulher que se dizia sua mãe, era um eco de quem ela poderia ter sido. O calor das chamas ao redor avivava cada emoção destrutiva em seu coração, e a determinação de conhecer a verdade se tornava seu único farol no meio do caos. Você precisa decidir, Clara. O clamor de sua mãe cortou a atmosfera pesada, e Clara viu os rostos da multidão em choque, mas um eco de esperança começou a despontar entre eles. A força daquela luz estava chegando aonde nem ela mesma imaginava, e o poder não estava apenas no colar, mas dentro dela. A figura sombria, que antes a intimidava, tomou uma postura defensiva diante do brilho. Você não pode fazer isso. O ex-parceiro de Victor gritou, já sem a confiança que demonstrava antes. A energia que emanava do colar foi como um raio no céu turbulento, fazendo tudo ao seu redor tremer. Clara fechou os olhos, sentindo toda a força ancestral correr pelas veias. Ela estava pronta. Para a verdade. Para a luta. Eu não sou uma peça de xadrez. Eu sou Clara, gritou. E nesse momento, como uma resposta ao seu mantra, a luz do colar cresceu, envolvendo não apenas a si mesma, mas todos ao redor. As chamas hesitaram, e um silêncio ensurdecedor se fez. Nesse instante primordial, as visões começaram a vir. Histórias de amor, sacrifício e dor que o colar continha em sua essência. Clara viu sua mãe, não como uma estranha, mas como uma mulher forte que lutou para mantê-la segura. E isso a encheu de um calor imensurável. Os laços quebrados estavam prestes a serem consertados, e do fundo da luz ela viu Victor emergir, ferido, mas intacto. O olhar dele a encontrou com fervor. Clara! Ele gritou, mas as palavras dela cortaram o ar, repletas de emoção. Precisamos lutar juntos. A conexão entre eles se tornou palpável, e com esse entendimento nascia um novo futuro. Mas antes que pudesse se mover, o ex-parceiro de Victor, agora encurralado, lançou um olhar de desespero diante do que estava prestes a se desenrolar. Você não pode! O que você vai fazer? Ele se contorcia, mas a resposta de Clara foi clara como o dia. Eu vou me libertar. E uma explosão de luz irrompeu entre eles, envolvendo a todos em uma onda de energia, dissipando as sombras.
A multidão paralisada se viu nas ondas brilhantes de renovação. E quando a poeira assentou, tudo estava diferente. O palácio, agora em ruínas, não havia desaparecido, mas se transformado em um símbolo de transformação. Clara deu um passo à frente. Ela estava com Vítor. E aquele amor que começou nas sombras agora se tornava um novo refrão de luta e busca pela verdade. Você ficou bem? Vítor perguntou, buscando os ferimentos dela, enquanto Clara lembrava-se de cada ensinamento que não havia assimilado antes. Sim, agora sim. Ela sorriu, lembrando que a verdade poderia machucar, mas também curar e libertar. O olhar dele brilhava com um novo entendimento, um pacto forjado em chamas e revelações. Podemos reconstruir tudo isso e descobrir quem realmente somos, disse Vítor. E Clara segurou sua mão, sabendo que juntos enfrentariam cada desafio à frente. Sim, juntos. As palavras ecoaram como um novo começo para ambos, enquanto um futuro incerto se apresentava diante deles. Muita coisa ainda precisava ser descoberta, mas agora eles não apenas tinham um ao outro, mas a verdade que os unia. A tela escureceu e um novo dia despontou, repleto de possibilidades e novos segredos por serem desvelados. Enquanto isso, uma voz interna questionava como as escolhas deles moldariam o amanhã. E se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora. Não perca nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.